Entendi. Tem uma pergunta boa assim, falando de surpresa. Cheguei de surpresa para ver o que vocês estão falando. Qual que é a próxima pergunta? Conta para mim, Otávio. O Oliver fez uma pergunta interessante aqui, né? É possível fazer particionamento, sharding a quente, sem disponibilizar o serviço? E eu já emendo, né? Sharding no MongoDB. Quando e como? Era uma das dúvidas que eu tinha, cheguei na hora. Conta pra gente, Leandro. Cara, é o seguinte, o sharding, ele até por recomendação da engenharia do MongoDB, você precisa ter um pré-requisito, assim, que é o tamanho do seu dataset, né? Então, mesmo que você não queira shardear, se você passar de 2 terabytes de dados no MongoDB, a engenharia do MongoDB já te propõe fazer um sharding. Ou seja, por que isso acontece? Porque é complicado, não estou dizendo que mais do que 2 terabytes o MongoDB não vá gerenciar num réplica set só, mas já começa a ficar complicado. E aí você particionando os seus dados, você ganha com isso também, né? Então, esse é o primeiro pré-req que você tem. Eu já tive clientes que falam assim, que leram alguma coisa no Google, né? Tem um site bom aí, que é o Google, e os caras leram isso e falam assim, eu quero um sharding. Falei, cara, mas você não precisa de um sharding. Não, mas eu quero sharding. Aí é legal, eu tenho um slide muito bacana que eu mostro. Eu falo assim, então beleza, para você ter um sharding eu preciso dessa infraestrutura aqui. Aí o cara olha, se assusta e fala, puxa, não. Vamos começar com o réplica set mesmo, vamos ver se tá. É o caso típico. E o cliente está até hoje com o réplica set porque está sendo atendido, né? Então essa questão é justamente o pré-req. Se você tem um dataset muito grande, né? Talvez geodistribuição de dados, né? Se você tem uma aplicação global, você pode particionar os seus dados. Nessa questão da LGPD ou lá da Europa, que eu sempre esqueço as siglas, né? Onde os dados de cidadãos da União Europeia não podem sair de lá, isso pode ser uma alternativa, né? E falando sobre a quente, cara, seria utópico dizer que não vai perder performance, mas sim, você pode shardear uma collection a quente, tá? Degradar? A documentação, a literatura diz que não, mas é trade-off sempre, né? Você falou muito de infra, cara, e a gente teve muita gente aqui com Kubernetes, com Docker. Você utiliza sua distância do MongoDB dentro de um orquestrador como Kubernetes ou vai mais na unha? Não, na verdade, eu ainda sou uma pergunta do Otávio, Leandro, assim, se usa assim e ainda se existem opções as a service para quem não quer lidar com essa infra, porque às vezes eu preciso de sharding e não quero lidar com essa infra toda, né? Então, existe alguma solução ou é isso aí, mete as caras? Tá, Docker, a containerização, que eu sempre me enrolo para falar essa palavra, para bancos de dados em produção, eu ainda não tenho visto no mercado, tá? Eu acho que é sim talvez uma linha para se seguir, porque a própria MongoDB tem conectores e orquestradores já nativos para o Kubernetes, né? Mas eu não uso. Eu faço, se eu vou montar on-premise, é uma VM, né? Uma instância de VM que vai estar usando para isso. A minha opinião pessoal é que ainda não está maduro o suficiente para você pôr um ambiente em produção com o Docker. Mas um dia as VMs também não eram maduras, né? E a gente hoje já até, para algumas coisas, já passamos a VM. Né? E aí, Karina, a gente estava falando do Atlas, né, que é o DB as a Service. Você também pode ser, além do Replica 7, você pode montar um cluster shardeado lá também, no Atlas. Eu não quero lidar com essa infraestrutura ali, que são, sei lá, 10 servidores, né? Eu coloco isso no Atlas. Você falou muito interessante, porque essa construção da MongoDB empresa, criar um container para isso, né? Eu estou vendo muita gente criando a sua implementação de container, principalmente quando se trabalha com stateful database, container, né? Como um banco de dados em si, né? Porque se fala que o volume, né, a integração lá, o connector volume perde uma perda de performance gigante, muita gente não recomenda que se faça isso. É justamente essa maturação, né? Talvez num futuro. Cara, vamos para a parte polêmica agora. Falta uma do Oliver. Vai respirando, cara. Mas eu vou tocar nesse que você sabe qual vai ser, né?
O Oliver fala que os painéis de métricas e monitoramento do Atlas são muito bons. Recomenda uma ferramenta para fazer monitoramento específica para o MongoDB, caso instale o MongoDB em uma máquina própria? Específica, eu tenho um que eu não sei se vocês notaram, mas eu gosto bastante do Batman, então no meu cinturão do Batman de utilidades, eu tenho algumas ferramentas, né? Por exemplo, para monitoramento, eu uso em alguns clientes, eu uso o dbcoda. Para você ver instantâneo, né? Chama dbcoda, com K, ele é totalmente free, e é muito bacana ele coleta inclusive dados da instância que está rodando, da máquina, né? Então uso de CPU, memória, disco, enfim. E tem vários gráficos que são bem bacanas de você ver, porque uma das coisas de usuários MongoDB é justamente essa carência de ferramentas visuais, né? Para você entender o que está passando no banco. Então o dbcoda é uma das coisas que eu gosto de usar, né? Se você tem on-prem, você também pode usar o conector do Atlas, que é o Cloud Manager, né? O seu banco fica on-prem e você tem um agente que fica mandando essas métricas para lá e você tem todas as métricas disponíveis no que você tem no Atlas no seu ambiente on-premise, né? Então você acessa isso. E se você não quer pagar nada, a partir da versão 4.0 você tem o Free Monitoring, né, que ele guarda métricas também por 24 horas. Ele coleta isso do teu ambiente, manda para a nuvem, e ele te dá uma URL única e você acessa isso. Não trafega nada de dado sensível, é só coleta de indicadores mesmo do banco, e aí você consegue ter isso. E é muito fácil de habilitar e desabilitar, então você não precisa ficar mandando direto. Você está tendo algum problema no seu ambiente, você dá lá o db.enable free monitoring, ele já gera o URL e você começa a coletar e ele guarda por 24 horas. Então é bem bacana isso também. Caramba, que legal, cara. Eu não sabia, não conhecia essas ferramentas. Muito bom, tô aprendendo muito hoje nessa live e depois eu vou reassistir para ver o comecinho dela.